Olá, pessoal! Com o intuito de dar continuidade nos estudos durante a quarentena, a gente vai agora aprofundar os conhecimentos sobre a redação do Enem, o que é que ela pede, certo? Então, para isso, a gente precisa conhecer os critérios da redação do Enem, certo? Conhecer esses critérios é entender as 5 competências que são usadas para que você seja avaliado. Nós somos do Instituto Federal da Paraíba, Campo Soledade, e vamos agora nos aprofundar nesse conhecimento. Vamos lá, como eu já falei, o Enem avalia as redações baseando-se em 5 competências. Por hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre a competência 1. Bom, a competência 1, ela avalia a modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, ela quer saber se você sabe escrever em norma culta. Para escrever em norma culta, do que é que a gente precisa saber? A gente precisa dominar alguns conceitozinhos, certo? Dentre eles, a gente precisa saber como usa a língua portuguesa, ou seja, dominar o léxico do uso, entender as regras de gramática e entender um pouquinho de sintaxe. Essa sintaxe aí não é exatamente aquilo que a gramática preconiza, é sobre a questão da fluidez da leitura, certo? Em outras palavras, vocês vão precisar entender sobre a estrutura sintática e sobre a questão dos desvios, se vocês estão cometendo desvios ou não, certo? E para essa questão da sintaxe, a gente vai avaliar a construção de orações e períodos do texto, verificar se os períodos estão completos e se eles contribuem para a fluidez do seu texto. Vamos lá, o que é que se avalia quanto aos desvios, certo? Os desvios, a gente vai observar que você vai ter que seguir o que diz a gramática normativa, certo? Então, é desvio tudo aquilo que a gramática considera como desvio. Eles estão relacionados ao modo que você escreve as palavras, ou seja, se a gramática diz que tem que ter um acento e faltou um acento, é um desvio. Se a gramática diz que não tem que ter um acento e você colocou, também é desvio. Palavras grafadas incorretamente são avaliadas também nessa categoria. Então, se você troca um R por um L, se você troca alguma coisa e você vai escrever aquela palavra de maneira equivocada, também vai ser considerado desvio. Além disso, as informalidades, você escrever de uma forma informal, com marca de oralidade, colocando bem, daí, isso tudo é considerado também desvio para gramática, certo? Então, veja bem, essas coisas são os desvios. E se numa mesma palavra você esqueceu um acento e trocou um R por um L, por exemplo, ou qualquer outro tipo de desvio, nessa palavra vão ser contabilizados 2 desvios. E isso é muito importante, porque 2 desvios já pode fazer sua nota diminuir. Problemas que podem levar a falha na estrutura sintática são eles, os truncamentos. O que é um truncamento? Quando a gente não deixa claro o final de uma oração, ou então quando a oração aí está sendo finalizada antes do que a gramática diz que é para ser finalizada. Coloquei um exemplo aí para a gente poder visualizar melhor. Além disso, as crianças também se tornaram alvo de manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que muitas vezes não são adequados para menores, tendo em vista que há usuários querendo se aproveitar. Aparentemente não tem nenhum desvio, não tem nenhum desvio, mas tem erro de estrutura sintática. Onde aí a gente tem deixando na segunda linha. Isso aí é uma oração reduzida, certo? Uma oração reduzida de gerúndio que está servindo para explicar a oração anterior. Então, em vez de ser um ponto, deveria ser uma vírgula e escrito com minúsculo. A mesma coisa lá embaixo, na penúltima linha, onde tem tendo em vista. Também é uma explicação da oração anterior e faz parte do mesmo período. Então, deveria também ser uma vírgula. Dessa forma que está com ponto, tem 2 truncamentos. Períodos justapostos, ou seja, quando você escreve 2 períodos juntinhos, que também não pode fazer isso. Vamos ver o exemplo? O comportamento de quem usa a internet é simplesmente de amor por usar um aparelho celular, ela tem em suas mãos. Veja, não dá para a gente entender se você quer dizer é simplesmente de amor por usar um aparelho, ou se você queria colocar um ponto e colocar por usar um aparelho celular, ela tem em suas mãos e aí dá continuidade. Veja que como a pessoa que está lendo não pode determinar o que você quis dizer,
Aí a gente tem 2 períodos juntos e isso é considerado um desvio de estrutura sintática, que já é bem prejudicial, qualquer um desses erros, para a sua nota. Também é considerado um problema de estrutura sintática o excesso ou ausência de elementos sintáticos, ou seja, quando você repete uma palavra mais de uma vez, né, seguidamente, ou quando você deixa de colocar aquela palavra, também é considerado uma falha na estrutura sintática. Textos formados por parágrafo único, ou seja, você escreveu um texto e o parágrafo não tem nenhum ponto, ele é considerado com estrutura sintática regular. Não é boa nem é excelente. Texto formado com períodos construídos de maneira simplória, ou seja, que não tem nenhuma inversão, que não tem nenhuma explicação. É tudo muito simples. Você coloca a oração e coloca um ponto. Tem muito ponto, né? Mas é tudo escrito de maneira muito simples, sem nenhuma oração explicativa. E por aí vai, certo? Eles também não vão ser considerados excelentes. Mesmo sem nenhum desvio, se o texto possuir estrutura sintática regular, vai obter nível 3 na avaliação, ou seja, vai ser considerado regular, equivalente a 120 pontos, mesmo que não apresente nenhum desvio. Como é que é feita a avaliação da competência 1? Ela vai de 0 a 200 pontos, ou seja, do nível 0 ao nível 5. Nível 0 é 0, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200, que é a nota máxima dada à competência 1. O nível 5, que é 200 pontos, admite no máximo, o que é que você pode ter? Uma falha de estrutura sintática, só uma, e 2 desvios. Se tiver 3 desvios, mesmo que não tenha nenhuma falha de estrutura sintática, não vai ter 200 pontos. Se tiver 2 falhas de estrutura sintática, não vai ter 200 pontos, certo? O texto pode ser avaliado com domínio de norma culta. Ele vai ser avaliado como? Você tem domínio de norma culta inexistente, 0, precário, 40, insuficiente, 80, regular, que faltou aí, que é 120, bom, 160 e excelente, 200 pontos. Bom, essa é a competência 1 e a gente volta depois para falar da competência 2.